artistas, nesse desenho e fala, estou começando um quadro novo aqui no canal chamado Mulheres na Arte, que vai falar sobre mulheres na arte. Eu sei que esse título tem um total de zero criatividade e nesse canal nós falamos muito sobre criatividade. Mas eu acho que nesse caso eu tinha que ser óbvia com o título e não criativa. Então, o quadro tem como objetivo contar a história de mulheres fodas que passaram pela história da arte. E aí, quem é de casa sabe que quando eu falo arte, eu tô falando de todas as manifestações artísticas. Então, eventualmente eu posso estar trazendo alguma artista que não esteja necessariamente ligada apenas à pintura. Mas por hoje, a artista escolhida era sim pintora. Frida Kahlo nasceu no dia 7 de julho de 1907 em Coyoacán, México, em uma casa nomeada por ela como Casa Azul, que hoje em dia é o Museu Frida Kahlo. E que vocês podem fazer um passeio virtual através do site do museu, o link está na descrição. Seu pai, Guilherme Kahlo, era fotógrafo. Ele foi considerado o primeiro fotógrafo oficial do Patrimônio Cultural do México. Era especialista em fotografar paisagens. Guilherme gostava também de fazer pinturas e Frida o acompanhava sempre que podia em seus passeios como pintor. Frida aprendeu com ele a usar a máquina fotográfica, revelar, retocar e colorir fotografias. Aos 6 anos de idade, Frida foi acometida por uma doença, poliomielite, que a fez vítima de uma perna fina e um pé atrofiado. E isso, consequentemente, gerou uma exclusão durante sua infância. Antes de se tornar pintora, Frida queria ser médica e então começou a estudar na Escola Preparatória Nacional, um estabelecimento do Estado que seguia um programa de estudos voltado a preparar os estudantes a ingressar na Faculdade de Medicina. Havia 2.000 alunos e desses apenas 35 eram mulheres. Lá fez amizade com um grupo chamado Os Cachuchas, em que ela era a única mulher, e foi também nessa escola onde ela conheceu seu primeiro namorado, Alejandro, e seu futuro marido, Diego Rivera, que pintava um mural na escola. Frida costumava assistir Diego pintando esse mural. Frida era conhecida na escola por desafiar todos os costumes tradicionais. Ela costumava se vestir com roupas de homem, frequentava as salas de aula junto dos garotos e mais pra frente vai se unir ao Partido Comunista. Digamos que ela não aceitava o status quo. Aos 18 anos, no mês de setembro, em mais um dia normal, Frida entrou em um ônibus com o Alejandro para voltar da escola preparatória para casa. Foi quando aconteceu um acidente que mudou totalmente o rumo de sua vida. Um bonde se chocou contra o ônibus. Frida ficou gravemente ferida, um corrimão atravessou seu corpo, entrando nas costas, na altura do abdômen e saindo por sua vagina. Seu útero também foi atingido. Ela teve sua coluna vertebral rompida em 3 lugares na região lombar, fraturou a clavícula e algumas costelas. Sua perna fina das sequelas de poliomielite foi quebrada em 11 lugares e o pé direito foi deslocado. O namorado Alejandro não sofreu maiores complicações. Inicialmente, os médicos achavam que não poderiam salvá-la. Nas palavras de Frida, o acidente me destruiu, mas a dona Morte não me levou. No período de sua recuperação, seu pai mandou fazer um cavalete de madeira que permitia que a Frida apoiasse os papéis e assim conseguisse pintar deitada, e pendurou um espelho acima de sua cama, para que ela pudesse se ver e usar sua imagem como modelo. Foi quando Frida começou a pintar. Frida pintou um autorretrato e mandou para Alejandro dizendo: "Suplico que coloque em um lugar baixo, onde possa ver como se estivesse olhando para mim." Ai, que fofo! Achei super romântico, mas esse namoro não durou mais tanto tempo, pois os pais de Alejandro não apoiavam o relacionamento, o incentivando a deixar Frida. Ela passou um ano inteiro engessada se recuperando, o que a afastou automaticamente da escola preparatória de medicina e colocou definitivamente a pintura em sua vida. Após esse ano de recuperação, Frida decidiu levar para Diego Rivera 4 de suas pinturas para que ele analisasse. Diego Rivera era um mega pintor muralista aclamado pelos mexicanos com reconhecimento internacional e ele também fazia parte do Partido Comunista.
Nesse dia, Diego ficou impressionado com suas telas e com a energia expressiva em comum de suas pinturas e respondeu a Frida que ela devia seguir pintando, pois ela tinha talento. Depois desse aval do Diego Rivera, ela se decidiu a seguir sua vida como artista, retorna ao grupo de amigos, os Cachuchas, e volta aos encontros literários e políticos, entrando também para o Partido Comunista, o que a inseriu no ambiente social de Diego Rivera. Foi quando eles se conheceram melhor, começaram a namorar e mais pra frente se casaram em uma cerimônia simples em sua casa azul. Durante seu relacionamento, Diego costumava pedir a opinião da Frida sobre suas pinturas. Quando seu veredito era desfavorável, ele resmungava, mas no final acabava alterando o detalhe criticado. Quando seu relacionamento com Diego começou, Frida parou de usar as roupas de homem e começou a se vestir com os vestidos tradicionais terruanos, aqueles que a gente vê nas fotos e em algumas de suas pinturas. Com os dois já casados, ofereceram ao Diego uma exposição individual no Museu de Arte Moderna em Nova York. Foi quando Frida morou uma temporada nos Estados Unidos. Ela acompanhou Diego. No começo, ficou encantada com a grandiosidade e diversidade de Nova York, mas não demorou muito para que o encanto desaparecesse e que a vontade de retornar ao México crescesse. Enquanto ela ainda estava nos Estados Unidos, engravidou, mas o acidente de ônibus havia deixado com sequelas e a gravidez era de alto risco, tanto para ela quanto para o bebê. Mas seu médico disse que era melhor ter o bebê do que abortar e que, apesar do estado debilitado de seu corpo, ela poderia fazer uma cesariana. Frida então seguiu em frente e, quando ela já acreditava que estava tudo bem e que seu corpo iria aguentar ter o bebê, ela teve um aborto. Frida retratou esse acontecimento no quadro Hospital Henry Ford. Esse não foi o único aborto sofrido por ela durante sua vida. Aconteceram outros abortos, todos em decorrência das sequelas causadas pelo acidente. Sobre o relacionamento dela com Diego, digamos que era um relacionamento bastante problemático. Diego nunca foi um marido fiel. Segundo Diego, Frida não se opunha a essa infidelidade. Mas, na verdade, ela costumava se vingar, o traindo também, e muitas vezes com as próprias amantes do Diego. Um relacionamento cheio de toma lá da cá. Em meio a muita traição, teve uma específica que Frida não perdoou e que levou ao divórcio. Diego a havia traído com sua irmã, Cristina Kahlo. O mais doido é que, depois de um tempo, eles se casaram de novo, mas ficaram morando em casas separadas. Frida em sua casa azul e Diego em um puxadinho ao lado, e o que unia as duas casas era uma ponte. Bem problemático, né, gente? Mas dizem por aí que eles se amavam. Nos quase 30 anos vividos após o acidente, Frida teve uma carreira artística brilhante. Embora acompanhada também de muita dor física e psíquica em sequelas deixadas pelo acidente, teve uma vida amorosa bastante conturbada, como a gente já sabe, participou ativamente na política de seu país, foi professora de pintura e firmou seu nome como a grande artista mexicana do século XX, deixando um legado de inúmeras pinturas que entraram para a história e são aclamadas até hoje. Frida ficou conhecida ainda em vida, fez exposições nos Estados Unidos, teve um quadro vendido para o Museu do Louvre e, nessa época em que a obra dela estava ganhando notoriedade, a intitularam como uma pintora surrealista. Mas a Frida sempre rejeitou esse título, pois dizia que o que ela pintava era a realidade. Era a sua realidade de dor e angústia. Perto do fim de sua vida, Frida sofreu o último acontecimento trágico, a amputação de uma de suas pernas em decorrência de uma gangrena, o que a levou a um quadro de depressão e a passar a tomar morfina para dor. Foi após esse ocorrido que ela fez um desenho com a famosa frase: "Pés, para que os quero se tenho asas para voar?". Um ano antes de sua morte, teve sua primeira exposição individual em sua cidade natal, da qual, impossibilitada e proibida pelos médicos de caminhar, Frida tomou a atitude de pedir que a levassem à galeria deitada ali em sua cama mesmo. 8 dias antes de morrer, Frida nomeia seu último quadro Viva la Vida. E no dia 13 de julho de 1954, aos 47 anos, foi encontrada morta. A causa da morte consta embolia pulmonar, mas existem indícios que possa ter sido suicídio. Frida se tornou um ícone feminista, pois durante toda a sua vida ela retratou em sua obra muitas realidades vividas pelas mulheres.
Ela retratou o feminicídio, o aborto, retratou a dura realidade de seu casamento. Muitas pessoas vão criticar com o famoso porque ela continuou com o Diego a vida inteira, então, e blá, 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 blá. Mas hoje em dia, quem estuda, a gente sabe que existe um ciclo da violência que faz com que muitas mulheres não abandonem seus relacionamentos conturbados. E não tem como eu explicar sobre isso aqui nesse vídeo porque é bem complexo. Continuando, embora nunca tenha se declarado feminista, Frida, durante toda a sua vida, se opunha ao status quo estabelecido às mulheres da época. Ela foi uma das 35 mulheres de 2.000 alunos a estudar em uma escola preparatória para a faculdade. E embora não tenha conseguido se formar em medicina, mais pra frente ela conquistou a independência financeira com sua arte. Então, foi assim que a Frida acabou se tornando sim um ícone feminista.